Olá pessoal, Fábio Akita. Todo bom iniciante que se preza, mais cedo ou mais tarde, vai engajar numa discussão sobre por que sua linguagem favorita é melhor que dos outros. E invariavelmente, um dos argumentos que vai aparecer é que ser compilado é melhor, é mais performático, ou que ser interpretado é melhor porque é mais produtivo. E certamente todos que estão participando dessa discussão estão errados de maneiras que vocês nem imaginam. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que significa uma linguagem ser compilada ou interpretada e por que a maioria dos programadores interpreta isso errado. O objetivo de hoje não é dizer qual é melhor, e sim por que sua linha de raciocínio não leva em conta diversos outros fatores que são mais importantes. E no final do vídeo você vai enxergar todas as suas linguagens de uma forma diferente. Para todo mundo que está estudando ou já se formou em ciência da computação, não, eu não vou falar do livro do dragão de compiladores, também não vou falar do livro de sistemas operacionais do Tannenbaum. Porém, todo mundo que estudou essas duas matérias vai ter um aproveitamento melhor desse vídeo. Aproveitem para discutir os detalhes técnicos com seus colegas ou fazer mais perguntas para os seus professores na faculdade e nos cursos. Compiladores e sistemas operacionais são conteúdos para pelo menos um ano ou mais no curso de ciências da computação. Partes desses assuntos eu já expliquei em vídeos como o guia mais hardcore de introdução à computação e o Hello World como você nunca viu antes e todos os outros na playlist de como seu computador funciona. Mas para ter uma ideia, na faculdade um dos trabalhos é fazer seu próprio compilador. Se nunca fez, depois do vídeo fica de desafio tentar fazer o seu próprio. E para isso já dou spoiler para pesquisar tutoriais sobre a ferramenta Antler, mas eu não vou falar especificamente de Antler hoje também. Vamos começar do começo. Isso aqui é um Hello World em C. Agora, isso aqui é um terminal de Linux no WSL2 do meu PC e compilamos esse arquivo texto com o código em C num binário ELF compatível com Linux usando o compilador CC, que significa Compiler Collection. E pronto, isso é tudo que a maioria tem na cabeça quando se pensa em transformar código texto em um executável, e no vídeo sobre arquivos texto e binários eu explico como realmente as coisas funcionam e como um executável funciona. Mas vamos para outro exemplo. Agora, isso aqui é um Hello World em Java. Novamente, vamos para o terminal e é assim que se aprende na faculdade. Roda javac hello.java e ele vai gerar um hello.class. E para rodar é só fazer java hello e voilá. Muita gente costuma dizer que Java é uma linguagem compilada, entre aspas, só que olha o que estamos fazendo. Chamando o executável Java antes e dando como parâmetro a classe hello que acabamos de compilar. Se fosse realmente compilado no sentido clássico, deveria dar para só fazer /hello.class, mas isso não funciona. O sistema operacional não tem nenhuma ideia de como executar isso, porque um binário .class não é um executável em formato ELF. Como eu tinha explicado no vídeo de arquivos, para o Linux saber que um binário pode ser executado, ele precisa estar num formato chamado ELF, que significa Executable and Linkable Format. Em particular, todo binário ELF começa com a sequência que em hexadecimal seria 7F454C46, que propositalmente é ASCII para string ELF. Isso é totalmente arbitrário e quem inventou o ELF só definiu que é assim e pronto. Mas se abrirmos os primeiros bits da classe Hello de Java, o que vemos nos primeiros bytes é a sequência hexadecimal Café Baby, obviamente uma piada de café e Java que o James Gosling escolheu para serem os primeiros bytes de todas as classes Java. Se definirmos que compilar é o processo de pegar um código fonte texto, por exemplo em C, passar por uma ferramenta como o CC, que vai cuspir um binário que o sistema operacional vai conseguir executar diretamente, então não, o Java não é compilado. Por outro lado, vamos definir um interpretador. Um interpretador é um programa que vai pegar ou o arquivo texto do código ou uma representação intermediária como esse .class e vai traduzir para o binário de máquina que, aí sim, o sistema operacional e o processador vão entender. Portanto, por essa definição, Java é uma linguagem interpretada. Isso é o que você vai encontrar na bolha dev e, na verdade, o que eu acabei de falar não está nem totalmente certo, nem totalmente errado. Tanto C quanto Java são linguagens compiladas e antes de explicar qual a diferença, eu preciso começar explicando o que é o processo de compilação. Esse processo tem diversos passos, mas minha intenção não é escovar bits hoje, mas sim fazer com que vocês tenham um modelo mental fácil na cabeça para não caírem em pegadinhas de discussão online e conseguir entender as principais diferenças.
O estudo de linguagens de programação é meio que um subconjunto do estudo de linguagens em geral, tipo português ou inglês. Em ciência da computação, na teoria formal de linguagens, as linguagens de programação, como C, ou Java, ou Python, são o que chamamos de linguagens regulares. Por sua vez, uma linguagem regular é uma linguagem formal que pode ser definida por expressões regulares, sabe? O regex que você usa todo dia para validar formato de e-mails ou CPFs, e por sua vez uma expressão regular pode ser definida como uma linguagem que pode ser reconhecida por um autômato finito. Alguns de vocês já devem ter esbarrado no termo máquinas de estado finito, que é outro nome que se dá a autômatos de estado finito. Mas relaxa, nem eu sei tudo em todos os detalhes, eu não vou descer na matemática por trás de autômatos não, mas é para saber que existe esse campo de estudo. Na prática, pensa assim, temos um texto em português. O que é um texto? É uma coleção de parágrafos. E o que são parágrafos? É uma coleção de frases. E o que é uma frase? É uma coleção de palavras. Palavras são coleções de letras separadas por espaço ou outras pontuações, como vírgula ou ponto. Então, se eu juntar quaisquer letras, eu vou ter palavras? Se eu juntar quaisquer palavras, eu vou ter frases? Não. Existe uma ordem que funciona. Conjuntos de letras só formam palavras se elas existem num dicionário, que é uma coleção arbitrária de conjuntos de letras que a gente definiu. Se eu juntar as letras H, E, L, L, O, um atrás do outro, no dicionário em inglês, isso define uma saudação e uma forma de iniciar uma comunicação por telefone, por exemplo. Tire um L dessa palavra e já não significa a mesma coisa. Para formar frases, não pode sair juntando quaisquer palavras. Elas precisam obedecer uma gramática, sujeito, predicado, adjetivos, pronomes, tempos verbais e tudo mais que fazem uma frase ter sentido. Se eu disser a frase não vai ter jeito, significa que não tem mais conserto, fudeu já. Mas se na verdade faltou uma vírgula nessa frase, depois do não, então seria não. Vai ter jeito, que é exatamente o significado oposto. Uma única vírgula faz diferença. E quem já programou e teve bug porque esqueceu uma vírgula, em português também tem bug se esquecer uma pontuação. Voltando para o código C, para o computador, um texto é só um linguição de bytes, um linguição de caracteres. Tem letras, tem espaços, tem chaves, mas não quer dizer nada. Mesmo para você, ser humano assistindo, se nunca programou, esse texto também não quer dizer bulhufas. Eu preciso dar um jeito de fazer o computador juntar letras que formam palavras, que no caso chamamos de tokens, que fazem sentido. Int é um conjunto de letras que faz sentido. Printf é outro conjunto de letras que faz sentido. Então eu preciso quebrar esse texto todo em uma lista de tokens. Para isso eu vou tokenizar ou lexar. E isso é o trabalho de uma ferramenta que faz análise léxica. Na realidade, precisamos definir os lexemes da linguagem, o equivalente de dicionário. Podemos definir que dígitos são todos os caracteres de 0 até 9 e definimos como não dígitos todos os caracteres de A até Z, em minúsculo e maiúsculo. Também definimos que pontuação são todos esses outros caracteres como parênteses, colchetes, vírgula, ponto e tudo mais. Alguns desses caracteres podem repetir em outra definição. Parênteses podem ser operadores, assim como o sinal de mais, de menos, asterisco e assim por diante. Agora, um analisador léxico, como um chamado flex, pode pegar meu código em C e entender que tem sinais, strings, dígitos, operadores e traduzir isso numa lista de tokens. Uma vez tendo essa lista de tokens, precisamos saber o que significam. Eu preciso que o computador entenda que o que vai entre parênteses depois do token printf é um argumento. Eu preciso que ele entenda que o return 0 na última linha entre chaves se refere ao tipo int, declarado no começo da função main. Elas precisam estar seguindo alguma regra. Uma vez tendo uma lista de tokens, precisamos checar contra uma gramática. Antes de ficar teórico demais, deixa eu mostrar um exemplo prático. Para isso eu fiz a linguagem de programação mais idiota do mundo. Ela não é Turing Complete, só aceita uma expressão no formato 1 add 2 para somar ou 4 sub 3 para subtrair e só isso. Olha só, eu escrevi um programa nessa linguagem e salvei como hello.stupid. Por que não? Para rodar esse programa eu fiz um interpretador em JavaScript chamado JSStupid. Vamos abrir para ver o que faz. As primeiras linhas é o jeito mais porco de pegar um argumento da linha de comando. Eu vou executar fazendo .stupid.js e hello.stupid, igual o Java faz com Java Hello antes, lembra? Para isso eu botei um shebang na primeira linha que vai executar o Node automaticamente e carregar o resto do script nele. Depois eu pego o primeiro argumento e uso a biblioteca path para formar o caminho absoluto até esse arquivo.
Daí eu uso a biblioteca fs de File System para ler o arquivo. Se eu passar um arquivo que não existe, vai dar um erro e sair. Se não, eu pego o conteúdo do arquivo, limpo coisas no final, como o caractere de nova linha, caso tenha, sabe, o /n, e aí simulo o que seria o trabalho do tal analisador léxico que vai tokenizar o conteúdo do arquivo. Meu lexer é tão simples que é só um split de string de JavaScript. Ele quebra onde tem espaço e joga os tokens nesse array que eu chamei de tokens. Nesse ponto eu converti o texto do arquivo numa lista e ainda converti o primeiro e o último token para serem números. Essa minha linguagem é tão besta que não precisa de um analisador sintático. Eu só faço um switch case e vejo o segundo token da lista. Se for add, eu faço uma soma. Se for sub, eu faço uma subtração e é isso aí. Eu posso adicionar quantas operações quiser seguindo esse formato. E no final, se eu colocar um operador que não está declarado, vai dar erro de sintaxe e sair. Se tiver um pouquinho de imaginação, vai conseguir criar linguagens bem simplinhas usando só esse esquema. Mas dando spoilers, eu já adianto onde que vai dar nó na cabeça. E se eu quisesse suportar uma expressão com mais de 2 números, tipo fazer 1 mais 2 mais 3, como você faria? E se eu quisesse adicionar multiplicação e quiser que 1 mais 2 vezes 3 dê a resposta correta? Note que multiplicação tem precedência, então 2 vezes 3 tem que vir antes de somar por 1. E dá para ir complicando. E se eu quiser suportar variáveis? E se eu quiser suportar funções? Obviamente, isso é um problema já resolvido. E o primeiro conceito é separar a análise de sintaxe da execução propriamente dita, que é o que costumamos chamar de tempo de compilação e tempo de execução. Recapitulando, a análise léxica só dividiu o texto em tokens, e agora a análise sintática vai dar significado para esses tokens. Para isso vai precisar de uma gramática que define o que são expressões, o que são funções, o que são condicionais. Por exemplo, podemos ver a gramática da linguagem C. As ferramentas tradicionais que aprendemos na faculdade são lex ou flex para definir a análise léxica e o Bison ou YAC para definir a gramática. Se procurar no GitHub, é fácil de achar a gramática de todas as linguagens. A gramática do C em YAC é bem curtinha. Você imagina que definir uma linguagem deve ser milhares de linhas, mas na realidade não é mais que meia dúzia de page down, algumas centenas de linhas. Isso não é todo o compilador, claro, só o parser. Se olharmos lá no fim da gramática, eis a definição do que é uma função de C. Literalmente, ele nomeia como function definition e pode ser construído de 4 formas diferentes. A primeira são especificadores de declaração, seguido de declarador, seguido de lista de declaração e terminando com composição de statements. Em português eu não sei como chamam statements, alguns chamam de expressão, mas a definição de expression e statement são diferentes. Eu acostumei a chamar de statement, então vai assim mesmo. Mas o que tudo isso quer dizer? Esses nomes são como etiquetas, a definição de cada uma está mais para cima. Por exemplo, vamos ver o que compound statement quer dizer. Olha só, pode ser também 4 coisas, um bloco entre chaves vazias, ou uma lista de statements entre chaves, ou uma lista de declarações entre chaves, e por último pode ser uma lista de declarações seguido de uma lista de statements. Mas o principal é que estamos olhando para a declaração oficial, completa e não ambígua do que o C chama de função. Não há espaço para discussão. Essa é a gramática que define o C. Agora, o que é um statement list? Aqui vemos a definição e ela pode ser um statement ou vários statements. Isso é meio que uma definição recursiva, por ser ela mesma várias vezes. Mas isso só define que pode ter um ou mais statements. Então agora precisamos ver o que é um statement. E agora sim, um statement pode ser de diversos tipos, como labeled statement, compound statement, que vimos antes. Mas o interessante vai ser esse iteration statement. E olha só, é isso que C chama de statements de iteração. Pode ser um while, pode ser um do while, pode ser for, e o for pode ser de 2 jeitos diferentes, com ou sem uma expressão no final, e assim por diante. Se você tiver paciência para ler a definição léxica e a gramática de YAC, tecnicamente é toda a sintaxe semântica do C definida em 2 arquivos razoavelmente curtos, dá para decorar e saber de cabeça. Claro, não é o iniciante que vai ler esses arquivos e entender tudo, mas se alguma vez você já se perguntou onde que tem a definição exata de uma linguagem, são nesses arquivos e não em blog post. Por exemplo, o JavaScript tem uma definição semelhante. No site do ECMAScript podemos ver como é definido a versão mais nova 2023. E se pularmos aqui no menu para notação de gramática, olha só como é a definição de um Variable Declaration, ou declaração de variável. É um Binding Identifier e um Initializer. Um Binding Identifier são tokens como const, let ou var, e um Initializer é uma expressão de assignment, como x igual a 1.
E olha aqui embaixo, ele define como é um loop com for, um for statement, que pode ser definido de 4 maneiras diferentes, todos com um lexical declaration e variando a forma da expression. Mas beleza, essa é a gramática, mas e daí? Para que serve? O objetivo é quebrar seu código-fonte, que é um texto, em uma listona de tokens e depois usar a gramática para organizar esses tokens em uma estrutura de dados que podemos manipular programaticamente. O objetivo é transformar seu código em uma árvore, mais especificamente uma parse tree. Lembram? Eu sempre falo que uma das estruturas de dados mais importantes é uma árvore. Por isso eu dediquei um vídeo inteiro só sobre isso. No final, seu código-fonte vai ficar mais ou menos assim. Aliás, tudo que eu expliquei até agora sobre analisadores léxicos e sintáticos, o processo de transformar um texto de código em tokens e reorganizar esses tokens numa árvore é o que muita gente chama de parser, mas na realidade a primeira etapa de tokenizar é feita por um lexer e a segunda parte de pegar os tokens e transformar em árvore é feita por um parser. Para simplificar, eu vou pular a explicação do que é uma parse tree e ir direto para outra representação da mesma árvore, que é a árvore de sintaxe. Syntax Tree, ou mais especificamente uma Abstract Syntax Tree, ou AST. Lembra daquela minha linguagem de programação mais estúpida do mundo, que só aceita uma linha e só faz soma de 2 elementos? Digamos que eu evolua ela para fazer conta com mais de 2 elementos e eu queira escrever aquele 1 mais 2 vezes 3. Essa é a notação que chamamos de infixa, onde operadores como o sinal de mais e o asterisco vão no meio dos operandos, que são os números. É a notação ou forma de escrever que nós humanos estamos mais acostumados a ver, mas não é a única notação e nem a melhor. Quem está acostumado com as boas e velhas calculadoras de engenharia da HP conhece a famosa notação RPN ou notação polonesa reversa, onde começamos digitando 3, depois 2, depois asterisco, daí ele multiplica o 3 pelo 2 que dá 6, continuamos digitando 1 e só depois o sinal de soma que vai somar o 1 com o resultado parcial 6 e isso vai dar 7. Notação polonesa reversa é o que chamamos de pós-fixa, portanto, notação polonesa é a pré-fixa, e numa árvore de sintaxe escrevemos de forma pré-fixa. O importante é saber que o que você considera bom senso nem sempre é, tem formas melhores. Vamos ver como fica. A árvore para essa conta começa com um nó raiz, que seria o sinal de mais. Começamos pelo operador, por isso pré-fixo. Daí divide em 2 galhos. O nó da esquerda podia ser o asterisco e o nó da direita o número 1. Debaixo do nó de asterisco divide um nó à esquerda para ser o 2 e o outro à direita para ser o 3. Essa representação seria o equivalente a escrever direto em polonês como mais entre parênteses asterisco entre parênteses 2,3, 1. Já viram isso antes? Vamos mudar o símbolo de mais e chamar de somar e trocar asterisco por multiplicar. Daí ficaria somar entre parênteses multiplicar entre parênteses 2,3 fecha 1. Ficou mais claro agora? É assim que você programa. A maioria das linguagens de programação, no caso especial de contas aritméticas como soma ou multiplicação, deixa você escrever da forma infixa, mas internamente, depois do parsing, o compilador está mudando para a forma pré-fixa na árvore, assim como todo o resto das suas funções. Isso tudo foi para ilustrar rapidamente que a forma que você escreve o código não é a forma como o computador vai executar. Vamos ver como isso funciona. Vamos fazer outro programinha idiota em Java que pegue os 3 primeiros parâmetros, converta o texto em número, que vai ser os números 1, 2 e 3, que usamos no exemplo anterior. Então precisa chamar o método estático parseInt da classe integer. Daí eu vou imprimir no console com system.out.print a soma de A com B vezes C, exatamente como no exemplo. Agora compilamos com JavaC e podemos chamar Java calc 1, 2, 3 e deu 7 como deveria, nenhuma surpresa. Mas o que de fato executou? Para quem não sabe, existe a ferramenta JavaP, que vem no JDK de Java, que serve para desassemblar, para mostrar o assembly de bytecodes de Java. Lembra no episódio do Guia Mais Hardcore de Introdução a Computadores que eu mostrei uma parte do assembly da CPU 6502 que era usada no antigo Nintendinho? Mesma coisa, a ferramenta JavaC vai passar nosso código por um parser, fazer algumas mágicas que eu já vou explicar e cuspir instruções binárias de máquina, o que comumente se chama de bytecodes ou assembly. E o JavaP só mostra esses bytecodes na tela de forma que nós humanos conseguimos ler.
Parece complicado, mas para esse exemplo simples não é. Esse trecho que vai até a linha 21 são as instruções para pegar os argumentos que passamos e converter em inteiro, aquele integer.parseInt. Percebam que a gente só escreveu uma linha de código para cada um dos 3 parâmetros, mas para cada um ele gerou pelo menos 4 instruções. Isso sem contar esse invoke static, que chama seja lá o que o parseInt faça. Novamente, o que você escreve na sua linguagem sempre vira bem mais instruções depois de compilado, e esse é o objetivo. Antigamente, até antes dos anos 90, era super comum escrever direto em assembly, em linguagem de máquina, porque era mais eficiente. Não tinha nem memória, nem processamento suficiente para existir um compilador inteligente como os de hoje. Mas agora os compiladores evoluíram tanto que geram assembly muito melhor do que é possível fazer na mão. Além disso, os programas que escrevemos hoje são muito maiores. Seria impossível escrever tudo em assembly. Se alguém já se perguntou se seria mais eficiente escrever tudo em assembly, não, não é. Tirando raríssimas exceções, nenhum programador hoje é melhor que um compilador. De qualquer forma, a parte que importa são as linhas 24 a 28. Aqui esse bytecode eload vai empilhando na stack os números que converteu. Daí chama o bytecode emu, que, como dá para ver pelo nome, é a multiplicação. Ele desempilha os últimos 2 números, multiplica e empilha de volta o resultado. Chega na instrução iadd, que desempilha os últimos 2 valores na stack, soma e empilha o resultado. Lembram? Eu expliquei pilhas no episódio de Hello World como você nunca viu. Se não sabe como é um sistema baseado em pilha, assista esse episódio depois. Os mais espertos aí assistindo talvez tenham notado, mas por que eu fiz essa forma complicada de ter que passar os números como parâmetros na linha de comando? Por que eu não deixei hard-coded direto no código 1 mais 2 vezes 3? Vamos fazer isso agora. Deixa eu criar uma nova classe chamada calc2 e fazer direto system.out.print 1 mais 2 vezes 3. Aliás, ignorem a nomenclatura de classe que eu estou usando. Tá bem porco mesmo, só para ir mais rápido. Mas, obviamente, não façam nomes como calc2 em projetos de verdade, né? Enfim, agora salvamos, compilamos de novo com javac e podemos executar com java calc2 e devolve 7 de novo. Se for como no exemplo anterior, agora deve ter cortado aquele monte de bytecodes de parseInt, mas deve ter as mesmas instruções de eload para empilhar, emu e iadd para multiplicar e somar, né? Vamos conferir, fazemos javap-c calc2 e olha só, ué, cadê a multiplicação e a adição? Não tem. Em vez disso, tem esse bytecode bpush, que quer dizer empilhe esse número inteiro na stack. No caso, o número 7, que já é direto o resultado de 1 mais 2 vezes 3, sacaram? Na hora de compilar, o javac já viu. Cara, essa conta vai dar 7 sempre, nunca vai mudar. Então, para que eu vou refazer o cálculo toda vez? Deixa eu já pré-calcular e dar direto o resultado. Assim, ele economizou 3 chamadas de eload e as chamadas para emu e iadd. Em vez disso, ficou só uma chamada bpush para empilhar direto o resultado final 7 e daí já pula para a chamada que vai imprimir o texto no console. O compilador literalmente reescreveu o meu código. Lembram daquele meu interpretador para a linguagem mais estúpida do mundo? Ele pega o código do meu programa, tokeniza e coloca os tokens no array e faz um switch case. Se achar o operador add, executa uma soma, se achar um mul, faz multiplicação, e olhando para isso vocês poderiam pensar, isso faz sentido, para que precisa de tanto trabalho para converter os tokens numa árvore, depois da árvore converter em instruções de máquina, em vez de direto já cuspir instruções? E esse é um dos motivos, vamos filosofar um pouco. Não importa que sintaxe de linguagens você ache mais bonita ou mais elegante ou mais produtiva. Não importa se você gosta de usar chaves para delimitar funções como no Java ou se prefere usar indentação como em Python. Não importa se prefere dividir tudo em várias pequenas funções de poucas linhas ou prefere o jeito Go Horse de entuchar o máximo de linhas dentro de uma função. Não importa se gosta ou não de colocar comentários detalhados antes de cada função. Tudo isso é totalmente irrelevante para o computador. Depois que seu código for parseado e compilado, o que vai sobrar são instruções de máquina. Muito do que você escreveu vai ser reescrito. O compilador vai pensar, por que esse idiota deixou um cálculo hard-coded que sempre dá a mesma resposta? Vou reescrever e deixar direto só a resposta. Foda-se. Assim, o compilador vai jogar fora tudo que você escreveu e vai reescrever tudo do zero da forma que ele acha mais eficiente. É isso que o computador vai ver no final e executar.
Mas então, tudo o que sempre me falaram de código limpo, boas práticas, serve para quê então? Se no final o computador está cagando e andando, para que eu estou perdendo tempo organizando todo o meu código, escolhendo nomes fáceis de entender e tudo mais? Porque você não está e nem deve estar programando para o computador, você programa para outras pessoas. Entenda essa verdade, o seu trabalho não é programar para o computador, e sim para que outras pessoas entendam, incluindo você daqui a alguns dias ou meses. Se como eu, você curte retro games, já deve ter assistido vídeos explicando os truques que programadores faziam antigamente para conseguir extrair o máximo de máquinas de processadores super fracos como o Z80 ou 6502 com quase nada de RAM, na faixa de 2 KB. Pensa que o Super Mario World inteiro, com todos os gráficos, fases e lógica, ocupa meio megabyte. Em meio megabyte hoje, você não consegue fazer nada. Qualquer página web simples precisa de múltiplos megabytes, e isso porque antigamente ciclos de CPU e RAM eram hiper caras. Pelo mesmo preço que se comprava um Nintendinho nos anos 80, hoje você compra um PlayStation 5. Literalmente, no começo dos anos 80, um Nintendinho custava quase $180, que se ajustar para a inflação dá quase $500, que é o preço de um PS5. Por isso, antigamente, era hiper importante economizar ciclos e bytes ao máximo, mesmo que fosse ao custo de dificultar a vida dos programadores, porque o custo do hardware era muito maior que o custo de programadores. 10 kilobytes a mais de RAM que desperdiçasse em 1983 era $200 a mais. Por isso escovar bits era a coisa mais importante. Mas o tempo passou e agora $200 você compra mais de 16 GB de RAM. Por isso que desperdiçar 1 ou 2 GB de RAM, por mais absurdo que pareça, não é mais grande coisa. Por outro lado, o que subiu foi a hora de programador. Se o programador tem que gastar o dia todo para descobrir que diabos é esse número 7 e que a conta original era 1 mais 2 vezes 3, que se estivesse explícito no código ia custar 2 segundos para entender, faz muita diferença. Toda boa prática de código é feita para economizar hora de programador e não hora da máquina. E mesmo se você trabalha sozinho, as boas práticas de código limpo continuam fazendo sentido, porque o você de amanhã, às 2 horas da manhã, numa emergência, vai te agradecer por ter feito tudo organizado e fácil de ler. Lógico, eu não estou dizendo que você não tem que saber programar direito, sabendo como a máquina vai se comportar. Nem o melhor compilador do mundo vai melhorar o seu código bosta, que dá select asterisco numa tabela gigante do banco só para pegar uma linha, porque ele não tem como saber durante a compilação que pode ter uma tabela de 1 milhão de linhas sendo consumido errado e causando vazamento de memória. Ele vai fazer o melhor possível, mas não existe limites para um programador ruim dificultar a vida do compilador. Mas a tecnologia de compiladores não serve só para cuspir binários otimizados. Aquela árvore de sintaxe abstrata, a AST, é útil para o programador. Sabe quando no VS Code você instala uma extension para JavaScript que roda o JSLinter e ele marca no seu código onde tem problemas e possíveis bugs? Essa análise é feita em cima do AST. Ele não está olhando o texto do seu código. Por baixo dos panos, ele passou pelo parser do V8, gerou a estrutura de árvore e está processando os nós dessa árvore. Os nós podem conter metadados que apontam de volta para qual linha do código que representa. E assim dá para analisar e devolver a análise para o editor mostrar bonitinho para você. Todo linter funciona assim. Um linter, ou ferramentas de análise estática, tentam te orientar para escrever código melhor e apontar coisas que seriam ambíguas para o compilador. Daí ele pode te dizer o equivalente a: tem certeza que é isso que você quer fazer? O que eu mostrei até aqui é a fase de parsing. Essa ideia de criar uma gramática livre de contexto veio de ninguém menos que John Backus, criador do Fortran, provavelmente a primeira linguagem de alto nível de sucesso comercial lá nos anos 60. E não só ele fez a linguagem, como se inspirou nos trabalhos de pesquisadores como o grande Turing ou Noam Chomsky, cujo foco era linguagens no termo mais genérico, tipo língua portuguesa ou inglês, mas os resultados poderiam ser aplicados em linguagens de computador. O Backus inventou essa ideia de uma linguagem que descreve outra linguagem, ou seja, uma metalinguagem, e usou para definir uma outra linguagem chamada IAL, que viria a se tornar o ALGOL. Muita gente costuma pensar em C como o avô das linguagens, mas por causa dos blocos com chave e statements terminando com ponto e vírgula. Outros consideram o C muito novo para ser avô e o verdadeiro avô seria o COBOL.
Mas eu penso diferente. No máximo, COBOL é mais avô de coisas como linguagens de storage procedures de banco de dados. A real linguagem avô do que chamamos de linguagens de uso genérico anterior ao C é o ALGOL. Antes do C ser inventado, o Rich e Kernighan trabalharam no BCPL, que poderíamos chamar de linguagem B, e para mim a linguagem A é o ALGOL. Antes que alguém comente, sim, eu sei, não é exatamente assim. ALGOL foi uma linguagem criada por comitê e, como tudo que é gerado por comitê, ficou uma linguagem bloated, complexa, gorda. Daí na Universidade de Cambridge, em Londres, surgiu o CPL, que é o Combined Programming Language, mas que obviamente muitos poderiam chamar de Cambridge Programming Language, para ser o ALGOL com os pés no chão. Acabou não sendo muito bem aceita e a intenção foi melhor que a implementação. O povo de JavaScript já viu episódios desse tipo, como Yarn querendo ser NPM melhorado ou Deno querendo ser Node melhorado. Ainda em Cambridge, tentaram simplificar o CPL com o Basic CPL ou BCPL do Martin Richards para ser só as coisas boas do CPL. Poucos anos depois, o Ken Thompson chefiou o projeto de Unix para as máquinas PDP-11 e fez um compilador para uma versão reduzida do BCPL que ele chamou de linguagem B. Mas tanto BCPL quanto B eram limitadas. B era alto nível demais e, como eu disse antes, isso custava recursos escassos e caros de hardware. Por esses e outros problemas surgiu Dennis Ritchie para reescrever a linguagem que seria a sucessora do B para ser mais próxima da máquina. E daí surgiu o C. Mas independente disso, está claro que as raízes das principais funcionalidades que reconhecemos hoje como linguagem de uso geral surgiram com o ALGOL e por isso podemos considerar que ela é a verdadeira linguagem A. E a linguagem C é a versão que realmente vingou e serviu de inspiração para linguagens mais modernas como C++, Objective-C, que inspiraram depois Java, Python, C# e todo o resto que vocês usam hoje. De qualquer forma, o cientista da computação Peter Nauer reconheceu o poder da ideia de metalinguagem do Bacchus e como já existia o termo Chomsky Normal Form, ele decidiu que a notação do Bacchus deveria se chamar Bacchus Normal Form ou BNF. Mas tecnicamente não era uma forma normal, como apontou o lendário Donald Knuth, e foi ele que sugeriu que o BNF deveria ser Bacchus Nauer Form, e é assim que chamamos até hoje. Mas como eu falei antes, poucos programadores hoje, eu incluso, estudam as definições matemáticas por trás das notações de linguagem com o rigor que deveria, porque ferramentas como Flex, Bison, Yacc simplificam tudo isso e a gente tem mais que se preocupar com o design da linguagem propriamente dita, que começa em escrever a tabela de leximes e a gramática no formato que eu mostrei antes. Em particular, se tiver interesse em estudar mais sobre geradores de parsers, a que eu vejo que o povo considera mais moderna é o Antler, que por acaso é feita em Java. Um parser não serve só para compilar linguagens de programação. Pense em um arquivo de configuração em YAML ou JSON. Ambos não deixam de ser linguagens, só que declarativas e não de programação. Ambas precisam de um parser e, de fato, para transformar um YAML ou JSON num objeto de JavaScript ou um hash em Python, precisa de um lexer e de um parser. Sabe quando você carrega um arquivo texto de HTML no navegador e agora dá para inspecionar usando as ferramentas de debug? Você que é de front-end sabe disso. Ele se transforma no tal do DOM, ou Document Object Model. E o que é o DOM? É uma árvore. É o resultado de passar o HTML por um parser. E como o navegador desenha as coisas na tela? Navegando node a node do DOM. O DOM tá para HTML, assim como a AST tá para uma linguagem de programação. E da mesma forma que você pode modificar nós do DOM, o compilador manipula nós do AST para melhorar seu código e gerar binários mais eficientes. Tanto o que você chama de compilador quanto o que chama de interpretador começam com um lexer e um parser, mas a história não acaba aqui. Agora vem a parte interessante da história. Lembra quando fizemos o disassembly do binário compilado de Java? Ele não era uma árvore, né? Era uma sequência de instruções, o que em Java se chama de bytecodes. Depois que o JavaC gerou o AST, checou que a sintaxe está correta e as dependências estão corretas, daí navega nó a nó da árvore e cospe os bytecodes correspondentes para gerar o arquivo .class no final. Vamos recapitular. O que é um bytecode? É literalmente isso, um código de byte.
Cada instrução, como aquela aaload, eload, emul e add, são mnemônicos para um código binário. Por exemplo, aaload é o hexadecimal 32 ou o binário 0011-0010. Lembra? A máquina hardware, a CPU, só entende binário e internamente tem instruções que são representadas por certas sequências de bits. Assista o episódio de Hello World ou outros vídeos da série Como Computadores Funcionam para relembrar disso. Mas agora vem uma pergunta. Que diabos de instrução é isso de aaload, eload, emul? Isso não é assembly de x64, que é o que roda em Intel ou AMD aí no seu PC ou notebook. Também não são instruções de ARM, como os Mac M1 ou Qualcomm do seu Android. Que diabos de instruções são essas? E aqui vem a parte que confunde a diferença entre um compilador puro e um interpretador. Essas instruções são para uma máquina virtual que não existe em forma de hardware. Se existisse um chip Java, e nos anos 90 a Sun até queria mesmo fazer um chip de verdade Java, essas seriam as instruções. Mas esse chip não existe. O que existe é a JVM, que literalmente significa Java Virtual Machine. Todo programa Java roda numa máquina virtual. Por similaridade, todo programa Python roda numa máquina virtual Python. Todo programa JavaScript roda numa máquina virtual JavaScript, como o Google V8 ou Mozilla SpiderMonkey. Todo navegador web vem embutido com uma máquina virtual. E sim, máquina virtual como um VirtualBox ou VMware. Já pararam para pensar nisso? A gente está acostumado a pensar em máquina virtual só como um VirtualBox ou Parallels ou erroneamente um Docker, que não é máquina virtual. Pensamos como programas que podemos instalar num Mac M1 para conseguir rodar outros programas compilados como binários de Intel e interpretar em tempo real para rodar numa máquina ARM. Tecnicamente, toda máquina virtual é um interpretador, no sentido que ele interpreta uma instrução de uma máquina para a instrução de outra máquina. Para quem é de Python, quando chamamos Python-C compile all, ele vai pegar todos os arquivos texto com extensão .py e transformar em .pyc ou pyo. Para isso, o código texto vai passar por um lexer, por um parser e no final o AST resultante é transformado em instruções para uma máquina virtual de Python, aí ele serializa e salva esse AST num binário .pyc. O que chamamos de interpretador é um caso especial de máquina virtual. Alguns também chamam isso de runtime, mas são só nomes diferentes para a mesma coisa. Para todos os efeitos e propósitos, seu programa Python está rodando numa máquina virtual. O JavaScript do seu navegador ou no Node.js também. Dentre várias coisas que podem ser diferentes é que normalmente, quando falamos de interpretadores, é quando temos algumas facilidades de desenvolvimento, como um REPL, que é acrônimo para Read, Eval, Print, Loop, que é a linha de comando que abre quando você digita Python ou Node no terminal e pode sair digitando código que ele vai executando imediatamente, ou seja, ele lê, faz evaluation, imprime o resultado e volta para o loop e fica nisso até apertar Ctrl D para sair. Aliás, a linha de comando do seu terminal, seja Bash, Z-Shell ou Fish, são interpretadores também. Sendo mais específico, um interpretador costuma manter o AST num formato que podemos modificar depois dos arquivos do programa terem todos passados pelo parser. Toda vez que dentro do console de Python a gente define um novo método, estamos adicionando nós na árvore AST. É isso que define o que muitos chamam de linguagem dinâmica. Mesmo o Java, apesar de mais chatinho, tem como modificar o AST que está em memória. Eu posso mandar o class loader da JVM carregar outros arquivos .class que ainda não tinha carregado ou usar a API de Reflection para modificar o código em tempo real. Claro, apesar de parecerem máquinas virtuais, interpretadores são diferentes de um VirtualBox. Um VirtualBox da vida, de fato, tenta ao máximo esconder tudo sobre a máquina host por baixo, para fazer os programas rodando dentro acreditar que estão numa máquina de verdade. Quando um programa lá dentro pede para fuçar o disco, o VirtualBox vai dar para ele um disco virtual e não acesso ao disco de verdade. Quando o programa pede para conectar na internet, ele não vai ter acesso ao TCP da máquina de verdade, mas sim a uma rede virtual interna, como se fosse uma rede externa separada que faz ponte com a rede da máquina de verdade, e assim por diante. Já um interpretador não tenta esconder nada. Quando o programa de Python pede acesso ao disco, o interpretador dá acesso ao disco de verdade. Quando o programa pede para abrir um socket de rede, ele passa pela rede de verdade. Então, tecnicamente sim, Java é uma linguagem compilada porque no final gera um binário com instruções de máquina, só que não são instruções de Intel ou ARM, e sim para JVM, uma máquina só virtual. Por outro lado, ela é interpretada
roda, porque a máquina para a qual ela foi compilada não existe, e para rodar depende de um interpretador que entende essas instruções e vai converter para as instruções da máquina host de verdade, como o Intel x64. O mesmo vale para Python, JavaScript, Ruby, PHP, e eu sei, já estou vendo vocês aí indo ferozmente para os comentários para discordar, porque eu ainda não mencionei DIT. Segura a onda aí. Já vou voltar no assunto de interpretadores e máquinas virtuais, mas o importante é saber que depois da fase de parsing, o objetivo é transformar a árvore abstrata de sintaxe em instruções de máquina, seja lá para qual arquitetura de CPUs, uma de verdade como x64 ou ARM64, ou uma virtual como a JVM. E a história não acaba aqui. Mesmo o compilador de C, como GCC ou o Clang de LLVM, não sai da ST depois do parsing e já transforma direto em instrução de Intel. Não, acho que hoje em dia praticamente todos os compiladores trabalham com uma representação intermediária. O compilador do .NET, por exemplo, chama isso de Intermediate Language, ou IL. No mundo LLVM, isso se chama Intermediate Representation, ou IR. No mundo do GNU Compiler Collection, ou GCC, que todo mundo conhece, ele trabalha com RTL, que é o Register Transfer Language. No mundo de shaders, como para rodar em Vulkan no Steam Deck, existe o padrão Standard Portable Intermediate Representation, ou SPIR5. E o que diabos é isso de linguagem intermediária? Agora é a parte da mágica que eu falei antes, que eu vou simplificar bastante. Entenda que essa parte é absurdamente extensa na realidade. Eu vou usar o exemplo mais besta de todos. Lembra aquele exemplo da calculadora que eu escrevi em Java para dar print em 1 mais 2 vezes 3 e depois de compilar fizemos o disassembly para ver as instruções e só tinha um bpush direto do resultado 7? Pois é, o compilador foi inteligente em saber que não precisa traduzir instrução a instrução, a multiplicação e soma. E em vez disso, já pré-calculou e deixou direto o resultado, economizando várias instruções, ou seja, ele otimizou o código e deixou tanto mais rápido quanto economizou ter que guardar os números 1, 2 e 3 na memória. Essa é a otimização mais trivial e besta de todas, mas o compilador tem a capacidade de fazer centenas de outras otimizações. Por exemplo, digamos que seu código tenha trechos que nunca usa. Dependendo da linguagem e agressividade da otimização, ele pode até escolher jogar fora esse trecho e nem traduzir. Sim, o compilador pode escolher jogar seu código fora. Ele pode simplificar chamadas. Se a ordem dos fatores não influi no resultado, pode mudar a ordem do seu código para a CPU processar de forma mais eficiente. Essa fase de otimização pode passar por todo o código mais de uma vez, é o que se chama de passes. Isso para conseguir fazer coisas como achar constantes duplicadas e fazer ambas apontarem para o mesmo lugar. Eliminação de código morto, ou seja, trechos que nunca são executados e podem ser eliminados. Tail Call Elimination, para remover chamadas recursivas que podem ser otimizadas e muito mais. Isso é o que o LLVM chama de Transformation Passes. Entre aspas, é como se você tivesse um Linus Torvalds e um John Carmack juntos, reescrevendo seu código da maneira mais otimizada possível. Na prática, essa etapa é o real trabalho de um compilador e onde se gasta mais tempo e mais recursos, porque tem um gerador de código varrendo tudo que você escreveu exaustivamente, várias vezes, reescrevendo da melhor forma que se conhece, sem quebrar nem gerar bugs. Agora, imagine o seguinte, tá vendo essa lista de transformações, de otimizações? Imagine se toda vez que inventa uma nova linguagem, precisasse reescrever todas essas estratégias, tudo de novo para a linguagem nova. Seria um trabalho absurdo, que ia gerar dezenas de bugs e as otimizações seriam muito ruins, porque criar essas rotinas levou anos e milhares de horas homem para aperfeiçoar até ficarem perfeitas. Por isso que o comum é que toda nova linguagem, no final do parsing, seja convertida numa linguagem intermediária, que é sempre igual. E essa linguagem costuma ser tipo um assembly para uma máquina virtual, que não precisa se preocupar nesse ponto com as limitações de design e legado de uma CPU de verdade como um x64. Daí, todas essas estratégias de otimização são executadas nessa linguagem intermediária. Um compilador como GCC ou derivados de LLVM, na verdade, são programas grandões que podemos dividir em três grandes funções diferentes. O primeiro é o front-end, que tem a responsabilidade de pegar linguagens como C, C++, Rust, Go, Swift e fazer o lexing, o parsing, gerar a árvore de sintaxe e dela cuspir as instruções de máquina virtual intermediária, sem quase nenhuma otimização.
Essas instruções intermediárias são o RTL no caso de GCC, ou IR no caso de LLVM, ou IL no caso de .NET. O CLang de LLVM seria o front-end de C para LLVM, o conjunto das definições de lexer e gramática do parser. Agora, o segundo programa pega esse IR não otimizado e gasta um tempão lendo, relendo e reescrevendo, e a saída vai ser outro IR totalmente otimizado. Esse programa do meio poderia ser chamado de middle end. E relembrando, cada uma das otimizações ou transformation passes que ele faz poderia ser tema de um paper de PhD. Não são coisas triviais como o exemplo que eu mostrei. E finalmente, temos o terceiro programa que chamamos de back-end, que vai pegar o IR otimizado e traduzir finalmente para as instruções da máquina de verdade, ou seja, converter de instruções assembly de IR para instruções assembly de x64 ou ARM64 da vida, e esse é o binário final que pode ser executado. Toda vez que eu quiser inventar uma nova linguagem, é só fazer as partes de lexer e parser, fazer só a parte que é o front-end dessa nova linguagem. É para isso que servem ferramentas como o Antler que eu mencionei antes. É isso que linguagens como o Rust fizeram quando construíram um compilador em cima do LLVM. Ele pode deixar um compilador que já existe otimizar o que puder. Num primeiro momento, o criador de uma nova linguagem não precisa refazer tudo do zero, pode reaproveitar o que já existe, porque uma vez tendo IR, o resto é igual. A preocupação inicial dele é só fazer um parser que converta a sua linguagem em IR, como um transpiler que converte TypeScript em JavaScript, por exemplo. Quando um designer de chips, como uma Apple, inventa um novo, como os tais M1, ele só precisa fazer a parte back-end, a parte que pega o IR já otimizado e converte em instruções de máquina. Amanhã a Qualcomm lança um novo chip Snapdragon ARM. Ele só precisa atualizar o back-end do compilador, todo o resto continua igual. A AMD lança a nova série 6000 do Ryzen, só precisa atualizar o back-end dos principais compiladores se teve alguma mudança nas suas instruções, entenderam? Eu expliquei isso no vídeo de Apple e GPL, mas além obviamente do hardware, qual é o segredo da Apple em conseguir migrar tudo para M1 tão rápido? É eles terem investido quase 2 décadas melhorando suas tecnologias de compiladores em cima de LLVM. Com isso conseguiram migrar de PowerPC para Intel nos anos 2000 e com isso migraram de Intel para ARM muito rápido. E tudo que só o compilador não consegue resolver, eles têm como desenhar no chip para compensar. E com isso temos as performances absurdas que vocês assistem nos diversos reviews de como programas originalmente compilados para Intel rodam liso em ARM sem recompilar, só sendo interpretados em tempo real. Se você é um cientista da computação e tem vontade de criar uma nova linguagem, provavelmente vai começar fazendo um front-end para LLVM. Assim saíram linguagens como o Rust da Mozilla, Julia, Crystal e outros. Pouquíssimas empresas têm capacidade para fazer um compilador do zero, com todos os tipos possíveis de otimização. Java tem otimizador próprio desde a era da Sun e depois passou para Oracle, e tem dezenas de empresas que investem em pesquisa para continuar melhorando. O .NET tem a Microsoft, que também investe pesado em pesquisa. E no meio disso tem o JavaScript e o V8 do Google. Agora, qual a diferença de C, Java e JavaScript? No final do dia, quer dizer que C é compilado porque gera binário nativo de máquina, mas Java e JavaScript são interpretados? Não. No final do dia, todos geram binário nativo de máquina usando estratégias diferentes para resolver problemas diferentes. A estratégia de C se chama Ahead of Time Compiling, ou AOT, e no Java e JavaScript eles usam Just-in-Time Compiler, o famoso JIT, e mesmo JIT tem diversas estratégias diferentes. Vou fazer outro exemplinho bem besta, só para vocês terem uma imagem na cabeça. Vamos voltar para o exemplo em Java de fazer um cálculo. Quem lembra como calcula a circunferência de um círculo? Lembra? 2 vezes π vezes raio, 2πr? Vamos fazer uma nova classe, método estático main e system.out.print 2 vezes 3.141592, que é o π, mas eu vou colocar poucos dígitos, e vezes 10, que é o raio que quero usar. Salvamos, saímos, compilamos com Java C, rodamos e voilá, 62.83. Blá 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 é a circunferência para um raio 10.
Se fizermos disassembly com Java P, olha aqui embaixo essa instrução LDC2W, que puxa uma constante do pool de constantes e manda para stack. E no comentário gerado, temos que essa constante é um double 62.83, blá blá, que é o valor pré-calculado. Ele fez a mesma otimização que no caso do 1 mais 2 vezes 3. Top, é o esperado. Mas como eu disse antes, olha como essa continha no código é feio. Mesmo sendo simples, quem curte código limpo tem gatilho só de ver isso. Dá para melhorar. Vamos escrever uma nova classe. Eu poderia começar definindo uma constante double chamada pi, escrever ali 3.141592, mas isso seria idiota, porque obviamente Java já tem uma constante estática double de pi, que está na classe math. Ah, mas como que eu ia adivinhar? Sempre pense, coisas triviais assim, as chances são que já existe. Na dúvida, procurar no Google Java constant pi. E olha só, nos primeiros links já vem math.py. Quando você não acha as coisas, não é que não existem ou são difíceis de achar, é você que não procurou direito. Enfim, continuamos fazendo uma função estática que retorna double chamada circunferência, que recebe como argumento uma variável double chamada raio. Dentro calculamos o 2 vezes math.pi vezes a variável raio. E agora sim, no método main, vamos dar system.out.print como antes, mas o argumento vai ser o resultado do método circunferência passando o valor 10. Pronto, salvamos, saímos, compilamos com Java C e executamos e tá aí 62.83 blá blá, como tinha dado na outra versão. Compara a versão antiga com a nova, ficou melhor, mas a intenção do código está muito mais clara. Se daqui a um mês eu for editar esse código, dá para saber o que ele faz imediatamente e claro, dava para ter feito bem mais bonito que isso. Fazer uma classe chamada círculo ou um módulo chamado geometria ou qualquer coisa assim. Mas hoje não é design de orientação a objetos, então não implique muito com isso hoje. Mas vamos ver como fica fazendo disassembly com Java P e olha que estranho, tem a instrução LDC2W que puxa a constante 10, que é o raio que eu defini, e puxa para o stack, daí invoca a função circunferência e dá jump aqui para cima, daí faz outro LDC2W para puxar a constante de pi para stack também, na verdade é a constante de 2 vezes pi, veja o comentário que ele gerou mostrando que é o dobro de pi, então ele otimizou isso, mas aí chama a instrução demul, que é multiplicação de double e desempilha os últimos dois valores que colocamos na stack para calcular, retorna e finalmente dá invoke virtual no printf para imprimir na tela. Mas 2 vezes pi vezes 10 é tudo constante. Por que ele não otimizou o suficiente para arrancar fora essa função circunferência, sendo que ela é desnecessária? Eu não disse que o compilador reescreve tudo para ficar mais eficiente? Não dava para ter pré-calculado como antes e só guardar a constante com o resultado final? Então, aqui que a coisa começa a complicar. Toda função que criamos no Java se torna uma interface. Se o compilador quisesse ser agressivo, ele poderia arrancar tudo fora e deixar só a constante. Porém, a gente não sabe se ninguém mesmo vai usar essa função. Lembra? Java também é uma linguagem interpretada dinâmica, cujo código pode ser alterado dentro da JVM. Se pensar isoladamente só nessa classe não teria problema, mas classes Java não vivem no vácuo, elas foram pensadas para serem reusadas. Por exemplo, no mesmo diretório eu posso criar um novo arquivo e escrever uma nova classe assim, fazendo de novo um system.out.print e chamando calc3.circunferência direto, assim mesmo e passando 20 como raio. Se eu sair e compilar só esse arquivo calc5.java, eu posso executar Java calc5 e tudo funciona. Note que nem na hora de compilar e nem na hora de executar eu mencionei o calc3 porque ele está no mesmo diretório. Então quando a JVM carrega a classe calc5, automaticamente faz o class loader carregar o calc3 junto, mas ele não precisou recompilar o calc3 de novo. E se eu apagar o calc3.class e tentar executar o calc5? Agora vai dar o erro de no class def found. Faz sentido, né? Java foi feito de tal maneira que eu não preciso recompilar tudo do zero toda vez que alguma coisa muda. Ele compila cada classe individualmente e para garantir que outras classes não quebrem, pelo menos mantém a interface entre eles estável, o que significa que não pode sair otimizando demais e eliminando métodos, mesmo se naquela classe ela não é usada. E mesmo se eu tivesse declarado como private, ainda assim não daria para apagar o método, porque Java tem sistema de reflection que permite manipular métodos privados. Portanto, qualquer otimização que quebre a interface não pode ser feita.
Antes de continuar, agora precisamos entender rapidamente o que é uma interface. No mundo binário não existe o conceito de abstração, tudo são instruções e endereços. Quando precisa chamar uma função, a máquina na verdade vai guardar o endereço que estamos executando na pilha, vai fazer o jump, vai executar o que precisa e no final vai retornar para o endereço que tinha guardado para continuar de onde parou. Eu expliquei isso no vídeo do Hello World. Agora, para isso funcionar, quando eu compilei a classe calc3, o compilador precisaria ter anotado que a função circunferência vai estar disponível no endereço x, faz de conta 9000000. Daí, quando eu compilei a classe calc5, que chama essa função, nesse ponto o compilador precisaria saber que precisa escrever um jump para o tal endereço 9000000. Mas lembram que eu não passei o calc3 como parâmetro nem nada? Como que o Java sabe para qual endereço tem que dar esse jump? Aqui eu estou especulando, mas eu imagino que quando a JVM carrega essas classes, nesse momento que ela vai preenchendo uma tabela interna que diz, ok, classe calc3, ela tem um método de circunferência, vou colocá-la no endereço que tem vago aqui, 9000000. Depois carrega a classe calc5 e quando executa a função main dela e de lá pede para chamar a função circunferência, daí a JVM intercepta essa chamada e consulta a sua tabelinha. Essa função é a que eu coloquei no endereço 9000000. Pula para lá. Portanto, os endereços não estão nas classes, elas são atribuídas na hora que a JVM carrega elas. Vamos abrir o disassembly de novo. Começa executando lá da linha 0 e vai indo. Uma hora esbarra nessa linha 6, que tem um invoke static, passando o índice 15. Ele olha lá na tabela interna dele e vê, número 15, é o endereço 90000. E aí dá o jump para o lugar certo. Eu simplifiquei, mas justamente porque os endereços finais são definidos quando carrega o módulo e não quando compila, dá para compilar as classes independentes uma da outra, como eu fiz aqui. Individualmente os dois arquivos, porque JVM é quem vai gerenciar os endereços em tempo de execução. Porém, linguagens como C, C++, Swift, Go, Rust, Crystal e outras não têm um interpretador ou máquina virtual para controlar isso. Portanto, cada parte de cada módulo sendo compilado precisa já saber o endereço final das coisas, senão na hora de executar não ia achar nada. Então, como é que faz? E aqui vem outro conceito de compilador que eu vou simplificar ao máximo. Pensa, se eu tivesse um projeto com 1000 arquivos, onde uma função no arquivo pode chamar funções em outros arquivos, seria uma zona para compilar. Toda vez que eu mudo uma linha num arquivo, precisaria recompilar todos os 1000 arquivos para garantir que os endereços de todo mundo estão corretos e eu não apaguei uma função, ou deu conflito de endereço, ou duplicou endereço sem querer. Então, na realidade, tanto o GCC, quanto um Clang de LLVM, quanto um Rust C de Rust, vão quebrar a parte final da compilação em duas partes. Se você é de Linux e já instalou um pacote que compila a partir do código-fonte, já deve ter esbarrado no Makefile, que nada mais é do que um script que automatiza a função de checar dependências, se tudo que precisa para compilar está instalado, e para você que é de JavaScript é o equivalente a um package.json, para você que é de Python é tipo requirements.txt, ele chama o compilador para todos os arquivos do projeto, o que costuma aparecer na tela enquanto compila um monte de arquivos .o sendo gerados. Esses .o são objetos. Simplificando, eles são os binários compilados a partir do código-fonte de C de cada arquivo. Vamos abrir o hello.c lá do começo. Estão vendo esse include na primeira linha? Isso indica para o compilador procurar por um arquivo de cabeçalho chamado stdio.h que tem que estar no path do sistema. Nesse arquivo vai constar a interface da função printf que usamos lá embaixo. Se olharmos nesse arquivo, está dizendo que o printf é uma função que retorna inteiro e recebe como parâmetro um ponteiro constante de char, basicamente um array de chars, e tem outros argumentos opcionais. Sem entrar muito em detalhes sobre o C, ter essa interface permite o compilador saber se quando estamos usando a função printf se está da forma correta. Porém, no momento da compilação do arquivo hello.c para o objeto binário hello, ele ainda não sabe qual é o endereço onde encontrar a função, porque ela está numa biblioteca externa, a libc, que é compartilhada com outros programas no mesmo sistema que dependem dela, praticamente tudo numa distro Linux. No ponto onde chama o printf, o compilador vai deixar um post-it dizendo confirmar depois onde fica esse endereço. Se eu dependesse de outras bibliotecas externas, ia ficar deixando vários post-its para confirmar depois. Para ilustrar, vamos fazer o disassembly do objeto hello usando o object dump-d. Olhar assembly sempre é meio intimidante, mas não tem problema, é só focar no pedaço que interessa, que é a função main, que começa aqui a partir do endereço 1139 em hexa. O printf é uma função, então estamos procurando um call.
E no endereço 1147 temos um suspeito, um call, mas para um endereço aqui perto, 1030. Vamos ver o que tem lá. E olha lá, tem um jump para esse outro endereço e um comentário que é para a função puts da glibc. Se eu não estou enganado, quando se chama o printf com o parâmetro opcional nulo, ele muda para puts. Mas nessa linha, na primeira fase do compilador, quando ele ainda não sabe os endereços, vai ter algo como um espaço em branco para o endereço, um post-it para a segunda fase confirmar esse endereço. Essa segunda fase é o trabalho de um linker, no caso do GNU-LD. Até agora eu não precisei chamar o linker manualmente porque o GCC faz isso sozinho pra gente. Mas se eu quiser manipular vários objetos já compilados e transformar numa biblioteca compartilhada, como um .so de Linux ou .dll de Windows, eu posso fazer isso com o comando LD. Inclusive, o linker pode fazer otimizações em tempo de linking. Apesar do nome ser linker, que é linkar ou grudar os pedaços, ele pode modificar mais do binário. É ele que sabe se é possível, por exemplo, fazer inlining. Lembra o exemplo besta de Java de circunferência? Se fosse em C, como ninguém mais chama aquela função, ele poderia simplesmente copiar o conteúdo da função e colar no lugar onde a função é chamada. Isso evita, no mínimo, uma instrução de jump e outra de return. Num programa muito maior, tem muito mais ganhos. No final, o compilador de C consegue analisar seu código e realizar um monte de otimizações e reescrever de uma forma otimizada, mas isso arquivo a arquivo independentemente. Daí o linker reavalia os binários gerados, liga os endereços de cada um onde precisa e ainda otimiza mais, o que diminui ainda mais o tamanho do binário, economiza mais memória e processamento na hora de executar e por isso programas em C e similares como Rust são tão rápidos. Linguagens como Java, JavaScript, Python e outros não têm o equivalente de um linker quando compilam do código fonte para bytecode intermediário. Uma das razões disso é aumentar a reusabilidade desses binários, o que também torna a fase de compilação menos demorada que um C para um projeto do mesmo tamanho. Porém, o binário vai ser menos otimizado, tecnicamente mais lento do que o equivalente gerado por C. Então é isso, C sempre vai ser mais performático que qualquer coisa. Não é bem assim. E agora voltamos para Just-in-Time Compiler, os JITs. Quando você carrega um projeto em Java, ele inicia a máquina virtual JVM. Daí o class loader começa carregando os arquivos binários .class do seu projeto e criando tipo uma tabelona interna que diz em quais endereços internos na memória estão quais classes e quais funções, de forma que quando uma classe pede para executar uma função de outra classe, a JVM vai intermediar e arbitrar, mandando executar a função correta, devolvendo o retorno e tudo mais. Um interpretador ou máquina virtual substitui a necessidade de um linker estático, porque ele cuida disso dinamicamente. Então você pode imaginar que o C, que não tem esse intermediário, já precisa saber de antemão o endereço de tudo. Se de fato toda vez a JVM precisar ficar checando os endereços nessa tabela virtual para cada chamada de função, seria tudo lento mesmo. Mas claro que no mínimo ela faz cache disso para ir mais rápido. Mas ela pode fazer mais. Ela analisa os códigos mais executados, por exemplo, baseado em quais caches são mais pedidos, os pontos mais quentes do programa, literalmente o hotspot, que é o nome da máquina virtual de Java quando ele ganhou capacidades de Just-in-Time Compiling ou JIT. Se meu programa chamasse aquela função circunferência diversas vezes com o mesmo raio, em vez de toda vez executar o cálculo, o JIT vai ser esperto e cachear o valor final. Muitas das otimizações que eu falei que o linker faz no C em tempo de compilação, o JIT vai fazer durante a execução. Por isso que em Java você já tem ouvido falar de tempo de aquecimento ou warm-up. Logo que inicia um servidor Java, ele vai ter uma performance X, que pode até parecer baixa, mas deixa rodando um tempo e o mesmo código começa a executar mais rápido. O JIT é um otimizador em tempo real, aplicando mais e mais otimizações nos códigos mais acessados. Esse JIT no final está traduzindo o bytecode do Java em instruções nativas de máquina de verdade mais otimizadas. É literalmente um compilador e mais ou menos um link editor que só trabalha em cima de código que realmente é necessário. Se seu programa for grande e tem partes que raramente são acessadas ou ninguém nunca acessa, eles continuam lá sem serem otimizados. E o JIT vai fazendo cache do que vai otimizando. Assim, da próxima vez que alguém chamar essa parte, ele só executa o binário nativo de novo. E nesse ponto, esse trecho do código pode estar quase tão rápido como se tivesse sido escrito em C. Claro, não é só isso que determina a performance final, mas o JIT diminui bastante a distância entre traduzir bytecode de Java de forma interpretada e um binário nativo compilado de C.
A mesma coisa acontece com JavaScript no navegador. Navegadores baseados em Chromium, como o próprio Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave, todos acabam usando a máquina virtual Google V8 para executar JavaScript. V8, na verdade, é o nome de um conjunto de tecnologias de compilador e máquina virtual, assim como Java ou Python, e internamente ele tem um lexer, um parser que vai cuspir um AST e que por sua vez vai gerar uma representação binária intermediária em bytecodes específicos da máquina virtual do V8. Sim, o que roda no V8 não é JavaScript, são esses bytecodes. Repetindo, elas são como instruções de um x64 de verdade, mas para uma máquina JavaScript que não existe. Nesse arquivo bytecode.h tem declarado todos os bytecodes. Eu vou deixar nas descrições abaixo para quem tiver curiosidade. Uma vez convertido em bytecodes, o interpretador do V8, que se chama Igniter, começa a traduzir instrução a instrução. Não vai ser lento, mas também não vai ser a melhor performance. Assim como na JVM, ele vai ficar analisando a execução e perceber quais partes precisa otimizar. Digamos que sua aplicação web baixou trocentas bibliotecas, por exemplo, o arquivo inteiro do jQuery, mas na real você só precisa da função cifrão para achar um elemento da página e a função fade toggle para criar uma transição animada de fade desse elemento. Todas as outras funções você não usa. Se o V8 fosse burro e tentasse compilar tudo que sua página baixa, ele ia gastar um tempão para otimizar a biblioteca do jQuery inteiro, quando na verdade sua página só usa meia dúzia dessas funções. Mas à medida que o usuário navega pelo site, o V8 acha os hotspots e agora é hora do Just-in-Time Compiler, do JIT, entrar em ação. No caso, o Google chama o JIT do V8 de TurboFan. É ele quem vai gastar memória e processamento para otimizar as partes mais usadas e gerar binário nativo de máquina otimizada parecida com o que o Java faz e jogar num cache em memória ou até em disco. E por isso programas em JavaScript costumam consumir tanta memória. Por isso que tanto Java quanto JavaScript conseguem atingir velocidades muito boas, às vezes muito próximas de C, mesmo sem terem sido agressivamente otimizados por um compilador antes. Mas por que se dá tanto trabalho e não simplesmente compilar tudo antes como você faz? E isso não tem uma resposta única, mas se eu fosse resumir, é o que define a diferença entre linguagens estáticas e dinâmicas. A vantagem de C é que os compiladores amadureceram muito nos últimos 40 anos e o binário nativo final que geram tende não só a serem os mais rápidos em geral, mas também a ocupar bem menos espaço em disco e a consumir menos memória quando carregam. Por isso que a kernel do Linux, drivers e coisas assim tendem a ser feitos com C, porque eu quero o mais otimizado possível e que escale bem para rodar tanto num servidor de data center com centenas de núcleos de processador e terabytes de RAM, quanto num mero Raspberry Pi com quase nada de recursos. Uma vez que o binário está compilado estaticamente, é tudo fixo e imutável, você não tem como mudar o comportamento dele. Sim, se tiver muita paciência para explorar coisas como injeção de código direto na memória do processo, ou fazer patches de binários, explorar exploits de segurança, aí você consegue mudar alguma coisa, mas isso é na gambiarra. É o que a comunidade de mods de games faz também. Eles descobrem qual é o endereço da memória que fica o valor de vidas e eu injeto outro valor lá. Já mostrei isso no vídeo do Super Mario. Por outro lado, pense no seu navegador web. A qualquer momento eu posso inspecionar um elemento de qualquer página e sair manipulando. Eu mesmo, quando eu faço capturas de tela para mostrar a imagem de um site nos vídeos, se tem uma propaganda muito grande, eu abro um inspetor, seleciono o elemento de propaganda e apago. E essa mudança se reflete na página imediatamente. Isso só é possível porque o navegador mantém a estrutura de dados que representa essa página em memória de forma acessível via JavaScript. E como o código JavaScript não é estático, não é fixo, porque tem um interpretador que aceita código novo sem precisar reiniciar, dá para fazer essas coisas. A grande vantagem de linguagens dinâmicas é permitir esse tipo de flexibilidade. Se isso é bom ou ruim, depende do seu uso. Tem gente que acha que isso não deveria ser permitido, que uma vez compilado devia ser tudo fechado. Tem gente que acha que precisa ser tudo aberto, independente se vai ficar mais lento ou consumir mais memória. Como eu sempre digo, em programação a gente troca uma coisa por outra, sempre. Não existe resposta definitiva. Tudo depende de para que vai usar. E no caso de um navegador web, eu acho que todo mundo vai concordar que ser aberto e dinâmico é muito mais prático. E é por isso que a web em si fez tanto sucesso. Além disso, linguagens dinâmicas como JavaScript, Ruby, Python, Elixir, Java, C# possuem capacidades muito potentes de metaprogramação, onde você pode escrever código que altera o que está em execução. Praticamente toda linguagem com interpretador possibilita isso. Java tem Reflection, JavaScript S6 tem APIs como Reflect ou Proxy,
Python tem a função type, Ruby tem coisas como refinements, e a vantagem de um interpretador é que podemos injetar novos bytecodes sem reiniciar o programa. Como a maioria dos interpretadores possuem algum tipo de JIT, esse novo código também pode gerar binário nativo otimizado. Para não complicar, eu vou pular os detalhes sobre metaprogramação, ou a diferença com pré-processamento estático, templates como em C++, ou macros como em Rust. Estudem se tiver interesse, mas a conclusão de tudo isso é dizer que linguagens estáticas costumam ter um compilador que gera binários estáticos, cujo bytecode não é mais modificado facilmente. Linguagens dinâmicas costumam ter um interpretador justamente para ter essas propriedades de dinamicamente modificar o bytecode e alterar o comportamento do programa em tempo real de execução. O custo disso é serem mais lentos, porque não puderam contar com a otimização agressiva de um compilador e link editor. Mas hoje em dia essa diferença diminuiu drasticamente, porque quase todo interpretador vem com um compilador embutido que roda em tempo real, um Just-in-Time Compiler ou JIT. No final do dia, ambos acabam gerando binário nativo otimizado. Um gera tudo antes, o outro gera enquanto roda. Um usa menos recursos, porque faz toda a compilação e otimização antes, e o outro usa mais recursos, porque vai continuamente compilando à medida que o programa é executado. Como o vídeo ficou super longo já, no próximo vídeo eu vou dar uma pincelada em cada linguagem individualmente, mas antes vocês precisavam entender a diferença entre compiladores e interpretadores. Ser interpretado não significa ser sempre lento, só às vezes. Um exemplo, quem já ouviu falar de Elixir e Erlang provavelmente reconhece sua reputação de ser altamente escalável, tanto que é com ele que é feito o motor de comunicação por trás do WhatsApp, que é gigantesco. Mas nem todo mundo entende que Erlang, assim como Java, é uma linguagem interpretada que roda numa máquina virtual, que é um tipo de interpretador e que tem um Just-in-Time Compiler ou JIT para acelerar as coisas. Pela popularidade do JavaScript, muita gente sabe sobre as performances absurdas que ela consegue atingir. O suficiente para portar um game de verdade e rodar dentro do navegador é em grande parte graças ao JIT, mas tem mais detalhes disso. E muito antes de TypeScript, todas as linguagens transpiladas para JavaScript, um dos primeiros transpilers apareceu no mundo PHP, com o hip hop do Facebook, que transpilava PHP para C++. Hoje em dia eles pararam esse projeto e estão investindo mais na máquina virtual HHVM, que é compatível até certo ponto com PHP 7. O Python consegue gravar os bytecodes da fase de parsing como arquivos .pyc, que são instruções para sua própria máquina virtual. Ruby também gera bytecodes internamente. Enfim, tem bem mais coisas que eu vou guardar para o próximo vídeo. A intenção do vídeo era só educar vocês para não ficarem com cara de bobo argumentando coisas como sua linguagem é interpretada, por isso nunca vai ser tão rápida quanto uma compilada. Ou Java é melhor que JavaScript porque ela é compilada. A grande verdade é que as tecnologias de compiladores e máquinas virtuais evoluiu bastante nos últimos 20 anos e essas noções erradas que eram até corretas nos anos 90 já não é mais tão simples assim. Se ficaram com dúvidas, mande nos comentários abaixo. Se curtir o vídeo, deixe um joinha, assinem o canal e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! Metaprogramação, onde você pode escrever código que altera quase nenhuma otimização. Essas instruções intermediárias são um RTL, no caso de CC, e a diferença com pré-processamento estático. Vamos voltar para o exemplo em Java de fazer um cálculo. Quem lembra como calcula? Puta que pariu. Zero na última linha entre chaves se refere, começa a executar mais rápido. O JIT é um otimizador em... Caralho! As ferramentas tradicionais que aprendemos... E de lá pede para chamar a função circunferência, daí a JVM intercepta essa chamada, consulta rápido, como se tivesse sido escrito em C. E claro, não é só isso que determina... Quem já ouviu falar de Elixir e Erlang provavelmente reconhece a reputação...